Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Defensorarei. Eu sou José Ribeiro e hoje daremos início ao quadro Discursivarei, em que nós iremos resolver questões de segunda fase que serão majoritariamente de defensoria pública. Iremos dissecar o caso, a lei e a jurisprudência e te entregaremos a resposta esperada pela banca. Como já comentei em mais de uma ocasião, a fase discursiva é uma das que eu mais temo em provas para membro. Portanto, a gente vai desmistificar juntos essa temida fase. E hoje vamos mergulhar em uma questão clássica. A banca foi a Sebrasp, aplicada no concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul em 2021. O tema é posse, propriedade, uso capião e aquele conflito tenso entre o particular e o poder público. Lembrando que a gente tem um episódio sobre uso capião no podcast. Se você não ouviu, recomendo ouvir depois deste Discursivarei. Então, prepare o café, ajusta aí seu fone de ouvido e vem comigo. Bem, vamos começar então entendendo a história. O enunciado da questão foi o seguinte: em 11 de novembro de 2003, Bernardo locou para Ana um imóvel residencial urbano com área total de 187 metros quadrados, tendo o contrato vigência de 2 anos. 6 meses após a celebração do contrato, Bernardo morreu. Não sabendo a quem pagar os aluguéis após a morte do locador, Ana procedeu à consignação extrajudicial do seu pagamento por 3 meses, tendo parado de pagar os locativos no quarto mês após a morte de Bernardo, permanecendo no imóvel desde então sem oposição, nele constituindo sua única morada e de sua família. Em 2021, Ana buscou atendimento na Defensoria Pública, afirmando não ser proprietária de nenhum imóvel urbano ou rural, trazendo consigo o contrato de aluguel firmado com Bernardo, os comprovantes dos depósitos realizados e a cópia da matrícula do imóvel em que constava como proprietário registral o município, em decorrência da sentença de vacância dos bens deixados pelo falecimento de Bernardo, proferida em 8 de setembro de 2012. Nessa situação hipotética, é possível o reconhecimento de algum direito real em favor de Ana? Justifique sua resposta com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis. E aí, minhas futuras e futuros defensoras e defensores públicos? De um lado, a gente tem uma ex-locatária. Do outro, um imóvel que virou público por vacância em decorrência aí da herança jacente. O imóvel público a gente sabe que não sofre uso capião, certo? Certo. Isso está lá na Constituição, está no Código Civil, está sumulado nos tribunais superiores, mas será que Ana perdeu tudo? Então, sem mais delongas, a resposta esperada pela banca era que sim, é possível. Ana tem direito à declaração de uso capião constitucional urbana e, a cereja do bolo aqui, em tom subsidiário, ela também teria direito à concessão de uso especial para fins de moradia. Então, vamos desmistificar tudo isso aí em 3 passos. O primeiro conceito que vocês precisam dominar aqui é a interversão da posse, ou interversio possessionis. A Ana, ela entrou no imóvel como locatária. O locatário, ele tem a posse direta, mas não tem o animus domini, que é a vontade de ser dono, porque ele reconhece que o imóvel é de outra pessoa. Logo, o locatário ele não vai usucapiar. Porém, a partir do momento em que ela parou de pagar o aluguel e de consignar os valores após a morte de Bernardo, agindo como se fosse dona, ocorreu então o fenômeno da interversão. A posse, que era direta, contratual e incompatível com o animus domini, transmudou-se aí para uma posse ad usucapione, que é aquela com ânimo de dono. E é aqui que então o relógio, o cronômetro aí da uso capião, ele vai começar a contar.
Lembrando que esse conceito de interversão da posse já foi questão de prova objetiva da FCC em 2017 na Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Veja o enunciado. A modificação da posse pela denominada interversio possessionis ocorre. E aí tinham as alternativas e a correta era a seguinte, veja. Quando uma posse exercida licitamente de forma inicial vem a ter modificada sua natureza, se o possuidor direto manifestar oposição inequívoca ao possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini. Aqui, ainda para a gente entender a interversão da posse, cabe relembrar o enunciado 237 da terceira jornada de Direito Civil do CJF, que diz o seguinte, abre aspas, é cabível a modificação do título da posse, interversio possessionis, na hipótese em que o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini. Fecha aspas. Agora, no segundo passo, a gente vai focar aqui na letra da lei. Vamos então à leitura da legislação. E para tanto, eu preciso que vocês abram aí a Constituição ou ouçam aí com atenção a leitura. Vejam o que diz a Constituição Federal no seu artigo 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Esse mesmo texto ele vai se repetir no Código Civil, veja só. Artigo 1240 do Código Civil. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, notem aqui que Ana, ela não tinha outro imóvel, usou bem para sua moradia e o terreno, ele tinha a metragem quadrada de 187 metros quadrados. Então, muito abaixo aí do limite de 250 metros quadrados, né? E qual é o prazo para uso capião constitucional urbana? 5 anos. Mas você deve estar se perguntando aí, ué, mas o imóvel é do município agora. Calma, que aqui vai entrar a nossa primeira dica verdinha. A sentença de uso capião, ela é meramente declaratória e não constitutiva. Ela apenas reconhece um direito que já se formou no passado. Então, se os requisitos eles foram cumpridos antes do imóvel se tornar público, a uso capião ocorreu quando o bem ainda era particular. Vamos aqui fazer a conta? Olha só, Ana parou de pagar em 2004. Se a gente colocar 5 anos de posse aí, quando é que ela preencheu os requisitos para uso capião? 2009. Em 2009, então, a gente tem os requisitos da uso capião preenchidos. O imóvel ainda era uma espécie ali de herança de Bernardo, dentro da esfera privada dele. A sentença de vacância que passou o bem para o município só saiu quando? Em 2012. Ou seja, em 2012, o município arrecadou um bem que, tecnicamente, já não era mais do espólio de Bernardo, e sim de Ana. Ela só não tinha ali o papel ainda, digamos assim, do reconhecimento da uso capião. Então, a sentença de uso capião, ela retroage à data em que se completaram os requisitos e aqui no caso o prazo para a aquisição da propriedade, ou seja, é um efeito ex tunc, lembra aí de testa, T de tunc, T de testa. Isso aqui é a jurisprudência pacífica do STJ e que inclusive foi citada pelo examinador no padrão de resposta da banca. Então,
Vamos ler aqui o trecho da ementa citada no padrão de resposta desse julgado. Trata-se do RESP 118.360 de São Paulo, do STJ. Vejam só. Abre aspas. A sentença proferida no processo de uso capião possui natureza meramente declaratória e não constitutiva, pois apenas reconhece com oponibilidade erga omnes um direito já existente com a posse o ad uso capione, exalando por isso mesmo efeitos ex tunc. O efeito retroativo da sentença se dá desde a consumação da prescrição aquisitiva. O registro da usucapião no cartório de imóveis serve não para constituir, mas para dar publicidade à aquisição originária. Fecha aspas. Então, o fato de ter sido declarada a vacância depois do prazo de 5 anos não impede a usucapião da Ana. Agora, entra um ponto que eu particularmente não teria acertado. A banca, ela pediu mais. Ela disse que também seria possível reconhecer a concessão de uso especial para fins de moradia. Esse é um direito real previsto no Código Civil e regulamentado pela medida provisória número 2220 de 2001. Ele serve justamente para regularizar a posse de quem ocupa um imóvel público. Caso o juiz entendesse, então, que não caberia uso capião, que é uma hipótese aqui remota, dada a retroatividade, o julgado aí do STJ, mas que seria possível, então, como uma tese aí da defesa subsidiária. E por isso que eu acredito mesmo que o examinador trouxe, porque aí a gente teria que ter toda ali a ferramenta para defender o direito de Ana. Nesse caso, Ana teria direito a essa concessão. Primeiro, vejamos só onde está isso nos direitos reais. Lembra lá daquele rol? Pois bem, artigo 1225 do Código Civil. São direitos reais. Inciso 11. A concessão de uso especial para fins de moradia. E quais são os requisitos? Os requisitos da concessão de uso especial para fins de moradia estão no artigo 1º da medida provisória citada, que eu vou repetir aqui mais uma vez o número, que é a medida provisória 2220 de 2001, e ele diz o seguinte, artigo 1º. Aquele que até 22 de dezembro de 2016, abre parênteses aqui se você faz prova de defensoria pública, essa fixação de prazo é criticável, fecha parênteses, mas vamos voltar de novo à leitura. Artigo 1º. Aquele que até 22 de dezembro de 2016 possuiu como seu, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Percebam então que Ana preenche todos esses requisitos também. A posse dela é antes de 2016, teve os 5 anos ininterruptos, o imóvel urbano é de até 250 metros quadrados e ela usou para moradia sem ter outra propriedade. Para conseguir isso, a Ana primeiro deveria tentar administrativamente perante o poder público e aí, se lhe fosse negada, ela poderia ajuizar a ação. Isso aí está no artigo 6º da medida provisória. Vejam só. Artigo 6º. O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da administração pública ou, em caso de recusa ou omissão desse, pela via judicial. Parágrafo 1º. A administração pública terá o prazo máximo de 12 meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo. Parágrafo 2º. Na hipótese de bem imóvel da União ou dos Estados, o interessado deverá instruir o requerimento de concessão de uso especial para fins de moradia com certidão expedida pelo Poder Público Municipal que ateste a localização do imóvel em área urbana e a sua destinação para a moradia do ocupante ou de sua família. Parágrafo 3º. Em caso de ação judicial,
a concessão de uso especial para fins de moradia será declarada pelo juiz mediante sentença. Parágrafo 4º. O título conferido por via administrativa ou por sentença judicial servirá para efeito de registro no cartório de registro de imóveis. Então, aqui, para fechar, resumindo tudo aí que envolveu essa questão, o núcleo dela estava no fator temporal aí da aquisição originária da propriedade. Lembrando que bens públicos, eles realmente não sofrem uso capião, conforme entendimento simulado do STF na súmula 340 e também no Código Civil, no artigo 183, parágrafo 3º da Constituição que a gente viu, e essa é a regra, né? A gente também pode aí sustentar várias teses, mas a regra e o que predomina nos tribunais é a impossibilidade de uso capião de bem público, tá, pessoal? O segundo ponto aqui é que os bens da herança jacente, eles só se tornaram público ali com a sentença de vacância. Então, se o prazo da usucapião se completou antes dessa sentença de vacância, o bem ele foi usucapido quando ainda era um bem privado, de um particular. A sentença de usucapião, ela só declara algo que já aconteceu, então ela retroage à data em que houve o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião. Então, aí por isso que aqui Ana teria realmente o direito a ganhar a propriedade por usucapião. Lembrando que o examinador também, cogitando aí na hipótese de ser negado o pedido de usucapião, também trouxe a possibilidade de concessão especial de uso para moradia. E é isso, pessoal. Espero que esse episódio tenha clareado as ideias sobre uso capião, interversão da posse e a questão dos bens vagos. E eu tô amando produzir os episódios do Discursivarei, porque é muito bom estudar, fazer a pesquisa, colocar aqui tudo certinho. Se vocês gostaram, comentem aí, já sigam o podcast, avaliem, compartilhem aí com quem está estudando também. Se você tiver algum feedback também pode me mandar no direct, colocar aqui nos comentários. E abraços verdes e até a próxima.